Portugal vive hoje um momento decisivo. Está em tramitação no Parlamento um projeto de lei que, se aprovado, poderá mudar radicalmente a vida de milhares de imigrantes, inclusive crianças nascidas em solo português. Esta proposta impacta diretamente famílias inteiras que vivem legalmente no país, muitas delas oriundas da comunidade de países de língua portuguesa. E aqui vai o nosso alerta. É preciso ficar atento, porque o que está sendo discutido não se trata apenas de burocracia, mas de direitos, de dignidade, de justiça. A proposta é clara: tornar mais difícil e mais demorado o processo de obtenção da nacionalidade portuguesa. E o impacto será sentido justamente por quem mais contribui para o funcionamento do país: os imigrantes, especialmente os da CPLP, que compartilham valores, cultura e até a fé com os portugueses. Hoje, uma criança nascida em Portugal pode obter a nacionalidade se pelo menos um dos pais tiver residência há 1 ano. Isso já é pouco. Ainda assim, muitas famílias enfrentam obstáculos gigantescos mesmo com essa regra atual. Há relatos de crianças aguardando cartão de residência há 4, 5 e até 8 anos, vítimas da lentidão, da má organização ou da falta de recursos humanos nos serviços de estrangeiros. A realidade é dura. Muitos pais são forçados a entrar com ações judiciais para conseguir uma simples marcação. Isso alimenta o sistema e enche os bolsos de advogados, que nada tem a ver com a má gestão, mas se tornam uma peça obrigatória num tabuleiro burocrático quase inacessível. E mesmo com processo, conseguir agendamento está cada vez mais difícil, quase impossível. A máquina emperrou, e agora, ao invés de corrigir as falhas, tenta-se penalizar os mais vulneráveis com novas exigências. Essa nova proposta quer aumentar o tempo de residência exigido para que os pais possam solicitar nacionalidade para seus filhos. Para cidadãos da CPLP, o prazo subiria de 1 para 6 anos. E para os demais estrangeiros, o tempo saltaria para 10 anos. 10 anos esperando uma oportunidade de garantir ao seu filho o direito de ser reconhecido como cidadão do país onde nasceu. E esse não é o único ponto grave. Para adultos, a mudança também é drástica. Hoje, bastam 5 anos de residência legal em Portugal para pedir a nacionalização. Com o novo projeto, seriam 6 anos para quem vem da CPLP e 10 para todos os outros. Além disso, o projeto exige novos critérios. O candidato precisaria ser aprovado em um teste nacional de integração e cidadania, ainda sem qualquer explicação oficial de como será aplicado, comprovar idoneidade cívica, outro termo vago e subjetivo, e demonstrar total autonomia financeira. Ou seja, quanto mais difícil, melhor. Uma barreira invisível, mas real, levantada diante de pessoas que já vivem aqui, que trabalham, pagam impostos, estudam, cuidam dos filhos e contribuem em tudo. E o mais grave, o texto permite que a nacionalidade portuguesa concedida por naturalização seja retirada caso a pessoa cometa crimes, incentive o ódio ou mesmo, segundo a proposta, pratique atos considerados ofensivos aos símbolos nacionais ou à dignidade da República. Isso inclui, por exemplo, manifestações públicas ou declarações que possam ser mal interpretadas. O problema está justamente aí. Quem define o que ofende a dignidade nacional? Quem decide o que é uma opinião crítica legítima ou um atentado à pátria? Um simples erro pode custar o direito à nacionalidade, mesmo que a pena aplicada seja leve. A sentença judicial, se transitada em julgado, já basta. Vamos lá, olha. Hoje, uma criança nascida em Portugal, ela pode ter direito à nacionalidade portuguesa se pelo menos um dos pais morar no país há 1 ano, mesmo sem título de residência. Mas se depender da proposta do Chega, isso vai mudar, viu? O projeto quer aumentar esse tempo para 6 anos de residência legal no caso de pais que venham da comunidade de países de língua portuguesa. E para os demais estrangeiros, o tempo exigido seria de 10 anos.
10 anos. Pois é. O projeto ele não mexe só nas regras para os bebês não, viu? Ele também atinge diretamente os adultos. Se hoje o tempo mínimo de residência aqui no país para pedir a naturalização é de 5 anos, com o novo projeto esse tempo passaria também para 6 anos para os cidadãos da CPLP e 10 anos para os demais estrangeiros. Ou seja, além de esperar mais, também seria necessário cumprir uma série de novos critérios. Você quer saber quais são eles? Olha só. Aprovação num teste nacional de integração e cidadania, ainda sem detalhes de como esse exame seria aplicado. A comprovação de idoneidade cívica, um conceito ainda genérico, não está claramente explicado ali, mas vamos ver o que o partido vem dizendo aí nos próximos dias. E o projeto também pede uma demonstração de que a pessoa tenha capacidade para se sustentar e reger a própria vida por aqui. O projeto do Chega também propõe que a nacionalidade portuguesa possa ser retirada de quem obteve por naturalização, como esse, o tempo de residência, por exemplo, caso a pessoa cometa certos crimes ou seja acusada de humilhar a nação. O que seria essa humilhação? Bom, segundo o texto, isso inclui declarações ou comportamentos que ofendam símbolos nacionais, incentive o ódio ou sejam considerados atentados à dignidade da República. Entre os exemplos citados estão ultraje aos símbolos nacionais, participação em organizações terroristas, coação contra órgãos constitucionais e até ligações com o estrangeiro que possam ser mal interpretadas. Aqui vai um detalhe importante, viu? A perda na nacionalidade poderia acontecer mesmo que a pena aplicada não seja pesada. Basta ver aí uma sentença transitada em julgado. Ou seja, uma vez condenado, mesmo que a pena seja leve, a nacionalidade pode ser cancelada. Seguimos agora com um olhar ainda mais atento e detalhado sobre o que está em jogo. O projeto de lei apresentado, que propõe o endurecimento das regras para a aquisição e até retirada da nacionalidade portuguesa, não nasce por acaso. Ele é fruto de um cenário político cada vez mais polarizado, onde discursos populistas buscam ganhar força, explorando o medo e a insegurança. E o alvo, mais uma vez, são os imigrantes, principalmente os que têm cor, sotaque, origem humilde ou simplesmente sonham com um futuro melhor. A proposta tenta vender uma ideia falsa de que limitar o acesso à nacionalidade resolveria problemas estruturais do país. Mas a verdade é outra. Isso não resolve a inflação, não resolve os baixos salários, nem a crise na habitação, nem o colapso nos serviços públicos. Muito menos traz de volta a juventude que foi embora. O que se vê na prática é o enfraquecimento silencioso de uma sociedade plural e integrada. Quando se nega a um jovem, nascido e criado aqui, o direito de ser reconhecido como português, o que se está dizendo é: você nunca vai ser um dos nossos. Isso é grave, porque a nacionalidade é mais do que um documento, é pertencimento, é reconhecimento. É o direito de existir sem medo de ser expulso, sem medo de perder o chão. É garantir que uma criança que já canta o hino nacional, que já aprendeu sobre os descobrimentos, que chama este país de casa, não viva à margem da lei por causa de um carimbo que nunca chega. E a responsabilidade por essa espera interminável é do próprio sistema. Famílias aguardam por anos para conseguir simples marcações. Já existem crianças que chegaram aqui com meses de vida e hoje têm 5, 6, 8 anos e ainda vivem à espera de um cartão de residência. A burocracia sufoca, a lentidão desumaniza. E a resposta do Estado, em vez de resolver, é dificultar ainda mais. Isso obriga pais a contratar advogados, entrar com processos, pagar custas judiciais, tudo isso para tentar exercer um direito básico. E mesmo com ordem judicial, conseguir uma marcação virou um desafio. O sistema está travado e isso afeta diretamente quem mais precisa. Famílias inteiras vivem sob tensão constante, temendo perder prazos, documentos, oportunidades. E ainda assim, são acusadas de abusar do sistema, de querer vantagens. Mas quem vive aqui sabe, não há vantagem alguma. Há sacrifício, há luta, há espera. E há também uma grande injustiça sendo construída em silêncio. O que esse projeto propõe
é, na prática, institucionalizar essa exclusão. E quando se tenta legalizar a exclusão, o que se cria é uma sociedade dividida, desigual e desumana. A proposta também prevê a criação de um exame de integração e cidadania. Um teste, ainda sem formato, sem conteúdo claro, sem garantias. Quem vai elaborar? Quem vai aplicar? Qual o critério de avaliação? E mais importante, quem vai garantir que esse teste não será usado como filtro subjetivo para barrar quem não se encaixa no perfil ideal de português? Além disso, o termo idoneidade cívica aparece como exigência para o processo de naturalização, mas ninguém explica o que isso significa. É não ter antecedentes criminais? É nunca ter feito uma manifestação? É não ter opinião política? O termo é vago de propósito e, por ser vago, é perigoso. Abre brechas para arbitrariedades, perseguições e injustiças. Outro ponto crítico é a possibilidade de retirada da nacionalidade já concedida. Imagine um pai que vive há 15 anos em Portugal, casado, com filhos portugueses, trabalhando e contribuindo. Um dia, ele é acusado de fazer uma publicação considerada ofensiva à bandeira, ao hino ou à República. Mesmo que a pena seja leve, se houver condenação, ele pode perder a nacionalidade. Isso não é justiça, isso é perseguição velada. E mais uma vez, o alvo provável são os imigrantes. Quem mais corre risco com essa regra são justamente os que conquistaram a nacionalidade por naturalização. Ou seja, os que vieram de fora lutaram, se adaptaram, mas continuam sendo vistos como estrangeiros, mesmo depois de cumprir todos os requisitos legais. E aqui precisamos deixar muito claro: não é a nacionalidade que transforma alguém em bom cidadão. O que transforma é o acolhimento, a educação, o respeito mútuo. Quando um país rejeita seus próprios filhos, ele se enfraquece. Quando um Estado cria categorias de cidadãos, os de primeira e os de segunda classe, ele cava sua própria instabilidade. A sociedade portuguesa é feita de múltiplas raízes, e a CPLP, em especial, é parte integrante dessa identidade. Os brasileiros, por exemplo, compartilham com os portugueses não apenas o idioma, mas também a fé, os costumes, os laços históricos. E são justamente os brasileiros que estão sendo colocados na linha de tiro por essa proposta. Falo com propriedade. Conheço bem o povo brasileiro. É um povo que valoriza a família, que trabalha duro, que se adapta, que contribui. Não é justo que toda uma comunidade seja penalizada por causa de casos isolados. E é ainda mais injusto que isso aconteça enquanto tantos brasileiros ajudam a sustentar setores inteiros da economia portuguesa. Eles estão nos hospitais, nas escolas, nas obras, nos serviços de limpeza, nos cafés, nos lares. Estão em todo lugar onde há necessidade de trabalho. E trabalham muito, sem feriado, sem hora extra, muitas vezes sem reconhecimento. Ainda assim, são os primeiros a serem criticados, atacados, marginalizados. E o mais cruel, muitas vezes são invisibilizados. Mas a verdade precisa ser dita. Portugal precisa dos imigrantes. E se um dia todos decidirem ir embora, os efeitos serão devastadores. Falta de mão de obra, colapso em serviços essenciais, quebra de empresas, queda na arrecadação fiscal. Os números não mentem. Os imigrantes ajudam a sustentar a economia e fazem isso sem pedir privilégios, apenas o mínimo: respeito, dignidade, direitos. Vale lembrar que o Chega já tentou apresentar uma proposta bem parecida lá em 2021, mas naquela época o projeto foi rejeitado pela Comissão de Assuntos Constitucionais por ser considerado inconstitucional. A justificativa foi que ele violava princípios como a igualdade de tratamento e o impedimento de penas que retirem direitos civis ou políticos. Agora, com 60 deputados eleitos, e uma maior força no parlamento,
o partido reapresenta o texto com argumentos reforçados. Se esse projeto for aprovado, Portugal deixará de ser um dos países com regras mais acessíveis para a nacionalização por residência e nascimento e passará a adotar critérios semelhantes aos de países onde o processo é mais longo e seletivo. Ainda não há nenhuma data marcada para o debate sobre o projeto, eu vou te atualizando de tudo, combinado? Até lá é fundamental aí que você esteja bem informado sobre tudo que está sendo discutido. Vale frisar que nada disso foi alterado, ok? Permanecem aí os 5 anos de residência legal em Portugal para ter acesso à autorização de residência. O que está sendo proposto não afeta apenas uma parcela da população. Afeta toda a base que sustenta, direta ou indiretamente, o funcionamento de Portugal. Afeta o futuro das crianças que aqui nasceram e que, mesmo chamando este país de casa, podem ser deixadas para trás por uma burocracia cruel e cega. Afeta famílias inteiras que vivem no limbo por causa de um sistema lento, ineficiente e sem compromisso real com a dignidade humana. Afeta quem contribui, quem trabalha, quem paga impostos, quem estuda, quem ama este país, mas não é reconhecido por ele. E o mais grave, essa proposta, se aprovada, será um precedente perigoso. Um sinal de que o Estado pode retroceder em direitos já adquiridos. Um sinal de que qualquer um pode perder o que construiu com muito esforço e sacrifício. É por isso que precisamos estar atentos. Não podemos permitir que o silêncio seja cúmplice de injustiças. O debate precisa ser feito com seriedade, com dados, com humanidade, não com base em preconceitos ou manipulações políticas. É hora de nos posicionarmos, de nos informarmos, de nos unirmos e, principalmente, de mostrarmos que estamos aqui para somar, não para dividir, porque a verdadeira ameaça a Portugal não vem dos imigrantes, vem do desrespeito aos princípios constitucionais, da xenofobia silenciosa que se espalha por discursos travestidos de patriotismo, da tentativa de transformar direitos em privilégios para poucos. E isso não é aceitável. Precisamos lembrar que Portugal tem uma história de emigração. Milhões de portugueses foram acolhidos por outros países ao longo das décadas. E muitos ainda vivem no exterior, contribuindo para outras sociedades, mas levando consigo o orgulho de serem portugueses. É preciso ter empatia. Assim como Portugal foi recebido com braços abertos por tantas nações, agora é hora de retribuir. De reconhecer que um país moderno, justo e desenvolvido se constrói com inclusão e não com exclusão, com empatia e não com julgamento, com justiça social e não com discursos populistas que apenas alimentam divisões. Nenhuma criança merece viver sem documentos por anos. Nenhuma família merece ser separada por um sistema que falha todos os dias. Nenhum trabalhador honesto merece ser tratado como ameaça. Nenhuma pessoa deveria viver com medo de perder seus direitos por conta de um projeto político que não resolve os problemas reais do país. E digo mais, nenhum povo deve aceitar perder direitos em nome de uma falsa promessa de segurança ou ordem. Isso é perigoso, isso é retrocesso, isso é injustiça. Por isso, este vídeo não é apenas informativo, ele é um apelo para que cada pessoa que vive em Portugal, portuguesa ou estrangeira, reflita sobre os caminhos que estamos trilhando. Porque os direitos que hoje se tenta tirar dos outros, amanhã poderão ser os seus. E quando a exclusão se torna regra, ninguém está a salvo. Acompanhem este processo com atenção. Divulguem. Conversem com amigos, familiares, colegas de trabalho. Escrevam aos deputados. Cobrem das autoridades uma postura justa, clara e humana. Participem, porque é assim que se constrói uma sociedade democrática, com voz, com coragem, com verdade e, sobretudo, com empatia. Os brasileiros, os angolanos, os guineenses, os moçambicanos, os cabo-verdianos, os timorenses, todos os povos da CPLP são parte essencial da identidade contemporânea portuguesa.
e devem ser tratados com o mesmo respeito que qualquer outro cidadão. Assim como há portugueses, trabalhadores, dedicados e íntegros, também há brasileiros que vieram com o coração aberto, com disposição para recomeçar, para trabalhar, para somar. A diferença de origem não pode ser desculpa para a desigualdade. A cor da pele, o sotaque, o nome ou a roupa não podem ser usados como barreiras para o reconhecimento de direitos. A hora de agir é agora, antes que seja tarde demais, antes que as novas gerações cresçam num país dividido, frio e desigual. Portugal é maior do que isso. E o povo português, em sua essência, é solidário, generoso e humano. Por isso, precisamos lutar não apenas para manter os direitos que temos, mas para ampliá-los, para garantir que nenhuma criança viva na sombra, que nenhuma família precise escolher entre sobreviver ou permanecer unida, que nenhum trabalhador seja tratado como descartável, que ninguém perca a nacionalidade por pensar diferente. Isso sim é justiça, isso sim é democracia, isso sim é empatia. E essa é a verdadeira luta que precisa ser travada. Não contra os imigrantes, mas contra o preconceito. Não contra a diversidade, mas contra o retrocesso. Que este vídeo sirva como um chamado à consciência. Porque quando nos unimos em nome do que é certo, somos mais fortes. E quando defendemos o outro, também estamos defendendo a nós mesmos. Fique atento, fique informado. E nunca se cale diante da injustiça. A cidadania se constrói todos os dias. E ninguém pode tirá-la de quem luta com dignidade por ela. Agora eu quero saber então a sua opinião. Olha, você acha justo aumentar o tempo de residência exigido aqui para ter direito à nacionalidade portuguesa? Acha correto exigir que os pais estejam há mais tempo em Portugal para os seus filhos terem esse direito? E sobre a retirada aí da nacionalidade por supostas ofensas à dignidade da nação? Comenta aqui embaixo, que esse é um debate que diz respeito a todos nós, precisa ser feito com responsabilidade e informação. Agora que chegamos ao fim deste alerta, deixo aqui um pedido importante. Acompanhem também o vídeo ao qual reagimos. O conteúdo original do canal Posso Te Mostrar, que serviu como ponto de partida para esta reflexão tão necessária. É fundamental que mais pessoas tenham acesso a informações sérias, bem apuradas e que respeitam a inteligência de quem assiste. Por isso, se este vídeo tocou você de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua participação é o que mantém este debate vivo e necessário. Que cada um possa refletir com empatia, inteligência e responsabilidade sobre tudo o que está em jogo. Boa sorte a todos nós, imigrantes, portugueses e cidadãos do mundo que acreditam que justiça se constrói com união e respeito.